E aí, galera, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma Gonçalves Dias. E eu tô aqui hoje para um projeto, juntamente com vocês, que são as nossas atividades curriculares complementares, certo? Isso é uma iniciativa do nosso governo do estado e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse nosso projeto. Então eu convido você a assistir essa aula junto comigo, pega aí o teu caderno, pega a tua caneta, presta atenção em tudo que eu vou falar aqui agora, anota tudo que é mais importante, para que a gente consiga aí no final também responder algumas questõezinhas, certo? Então vem comigo. Qual é o conteúdo de hoje, então, Raíssa, que a gente vai estudar? A gente vai passar por um conteúdo muito relevante na biologia, que é entender, qual é a origem da vida. Primeiramente, a gente estuda o que é um ser vivo, o que caracteriza um ser vivo, que pode ser ali a composição química, que pode ser a presença de célula, a evolução, a reprodução. E também a gente precisa entender na biologia qual é a origem disso tudo, como que surgiu, ali a vida. A gente tem muitas ideias, muitas teorias, muitas hipóteses, mas é claro que existem ali aquelas que são mais aceitas na comunidade científica, certo? Então, com certeza, você já ouviu falar, aí, que existiu a abiogênese, a biogênese, tá? Então, ali o a com aquele prefixo de negação, bio quer dizer vida, gênese quer dizer início, seria o início ali, da vida sem a necessidade de outra vida. Então, eu estou dizendo para vocês, que naturalmente ali poderia surgir um ser vivo do nada, E eu acho que você concorda aí comigo que dentro da ciência a gente não justifica, ali as coisas do nada. Existem experimentos, existem ali leis, existem hipóteses que a gente faz para tentar ali, corroborar alguma ideia, certificar, ali alguma ideia. Então, hoje a gente vai falar de dois caras aí que lá atrás, há muito tempo atrás, em 1600 e um pouquinho, 1800, e um pouquinho, vieram falar pra gente, e tentar explicar como é que a vida existe, como é que surge aí um organismo vivo no nosso mundo, certo? Então a gente vai chamar isso, vem aqui pro quadro, tá? Comigo a gente vai chamar de biogênese, tá? Gênese, como a gente falou, quer dizer aí início, origem, bio quer dizer vida, então é a origem ali da vida. Lê comigo então aqui essa frase. Seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, certo? Isso quer dizer que para um indivíduo existir, previamente eu tenho que ter a existência de outros organismos, como você, que nasceu ali, de dois indivíduos, resultado, ali da fecundação e da reprodução de dois indivíduos já pré-existentes, que é a sua mãe e o seu pai, que também precisaram ali dos seus avós, que também precisaram dos seus bisavós. E se a gente for retornar, a gente vai chegar lá no início de tudo, no começo, da nossa espécie. Raíssa, se para uma vida existir, a gente precisa de uma vida pré-existente, quem foi a primeira, Aí a gente entra numa questão, num questionamento da biologia de como surgiu a primeira vida. E isso é um conteúdo que a gente vai ver depois, tá certo? Vamos então explicar aqui o que seria a biogênese. A gente tem o primeiro experimento, que é o experimento de Francesco Redi, tá? Ele fez esse experimento aí tentando explicar para a sua comunidade ali que a vida, ela não podia brotar do nada, A gente não podia esperar ali, deixar um pão ali na cozinha e esperar que dali fosse nascer um animal ou algo assim. Raíssa, mas às vezes eu deixo um pão ali na minha casa e cresce um fungo, por exemplo. Mas a gente entende que esse fungo ele não veio do nada, gente. Esse fungo ele precisou de um processo reprodutivo de outros fungos que já estavam ali naquele meio, certo? Então, para a biologia, nenhuma vida vem do nada. Francesco Redi, então, para tentar explicar isso, ele fez aqui, esse experimento que eu demonstrei aqui no quadro para vocês. Então, vocês observam que a gente tem 3 frascos de vidro,
tá? O Francesco, ele pegou esses 3 frascos de vidro e ele colocou pedaços de carne dentro desses frascos. O primeiro frasco é um frasco controle pra gente. É um frasco que vai ficar vedado, fechado, certo? O segundo frasco é um frasco que vai ficar com uma tela. Passa ali, né, ar, passa ali oxigênio, gases, mas não consegue entrar ali, por exemplo, nenhum inseto. Observem que as moscas, tá? Coloquei aqui as mosquinhas para vocês, elas ficam do lado de fora, elas não conseguem ultrapassar essa tela. E o terceiro frasco é um frasco que ficou aberto. Esse frasco que ficou aberto, você percebe que as moscas conseguem entrar e conseguem, né, acessar a carne. As pessoas achavam, né, que a vida, ela se originava a partir até mesmo da matéria morta. Então, um pedaço de carne deixado ali, né, num ambiente qualquer, nasciam larvas. Raíssa, realmente, às vezes, quando a carne apodrece, tem algumas larvas que surgem. E aí, Francesco explicou a partir desse experimento. Você percebe que lá no potezinho, né, no frasco 2, as moscas não conseguem entrar. Se as moscas não conseguem entrar, passado alguns dias, essa carne ela vai apodrecer, sim, mas não vai ter o crescimento de nenhuma larva. Por quê? Lá no frasco 3, em que as moscas realmente conseguiram entrar, elas punham seus ovos, né, ali na carne, esses ovos se desenvolviam, eclodiam e saía dali uma larva. Provando, então, que para a gente ter um crescimento larval numa carne, eu precisei de um indivíduo pré-existente, que seriam quem? As moscas que conseguiram ter esse acesso. Pode parecer para a gente uma coisa muito boba, né, hoje, fazer um experimento ali com esses frascos, mas não é, gente. Imagina aí 1620, né, isso sendo explicado para as pessoas que acreditavam que realmente a vida podia, né, ali advir e surgir sem nenhuma explicação plausível, certo? 200 anos depois, mais ou menos, chegou Louis Pasteur. Por que Louis Pasteur teve que fazer um outro experimento, que você já deve ter ouvido falar, né, desse nome, aí o pescoço de cisne, né, já deve ter ouvido falar desse experimento em algum momento, é muito famoso, né, o experimento de Louis Pasteur. Ele precisou, porque nesses 200 anos mais ou menos aí que se passaram, a gente teve, né, um conhecimento ali, né, mais a fundo sobre os micro-organismos. Então, a gente pode pensar, ok, Raíssa, a gente entende que uma larva, um inseto, né, que é um organismo grande ali, a gente consegue ver, ele realmente não vai vir do nada, né? Precisa que a mosca coloque ali os seus ovos para a gente admitir que tem a vida, né, ali de uma larva. Mas e as bactérias? E esses organismos que a gente não consegue nem ver, né, ali, mas que estão no nosso dia a dia. E esses organismos que a gente precisa de um microscópio para conseguir realmente evidenciar que ele está ali. Como é que esses indivíduos surgem? Louis Pasteur, basicamente, gente, fez um experimento para explicar o surgimento desses micro-organismos, tá? Que são indivíduos aí muito pequenos, que a gente não consegue sequer enxergar a olho nu. Então, o que é que ele fez? Ele pegou uma vidraria, né, uma vidraria que a gente usa aqui em laboratório, a gente chama de balão, né, essa vidraria. Ele entortou, né, aqui o gargalo, como vocês conseguem ver nessa imagem. Colocou aqui um caldo nutritivo, um caldo de carne, um caldo de frango, né, ou algo assim. E ele ferveu, né, esse caldo. Para que ferver? Bora pensar. Quando você ferve, né, ali um alimento na sua casa, a intencionalidade, né, não é só, eu vou comer uma comida quentinha ali. Não, a fervura, gente, ela também serve para matar os micro-organismos que estão presentes, né, naquele alimento. Então, Louis Pasteur, quando colocou, né, esse caldo aqui nutritivo e ferveu, ele matou qualquer micro-organismo que poderia ter ali. Ele deixou, gente, esse caldo nutritivo aqui por mais ou menos uns 6 meses. É muito tempo, né? E esperou ali crescer, né, ter o crescimento de algum fungo, ter o crescimento, a proliferação ali de colônias de bactéria. E passado todo esse tempo,
não cresceu nada. Então, a gente observa aqui, ó, que a entrada de ar, ela não foi vedada, né? Então, os micro-organismos que estavam no ar conseguiam entrar, mas eles ficavam presos nesse gargalo que estava entortado, certo? Não conseguindo, então, atingir o caldo nutritivo. Para, né, considerar de fato seu experimento, Louis Pasteur foi lá e quebrou o gargalo desse balão, né, dessa vidraria. Quebrou com a intenção de mostrar, né, para a sociedade que no momento em que ele desse o acesso, né, dos micro-organismos ao caldo, eles iam então se proliferar ali, tá bom? Então, o contato com o ar existia, né? Então, não estava impedido o micro-organismo de entrar ali na vidraria, mas eles ficavam presos no gargalo. Essa ideia, gente, ela de fato serviu para derrubar a abiogênese, que é aquela teoria que eu falei para vocês, né, que explicava para a gente que a vida ela podia advir do nada, né? A gente aqui, com os experimentos de Redd, com os experimentos de Pasteur, a gente conseguiu de fato, né, ali para a ciência, para a biologia, para a comunidade científica, mostrar que para a gente ter vida, a gente precisa de uma vida pré-existente. E aí eu também destaquei para vocês aqui um processo que a gente chama de pasteurização, que talvez você já deve ter ouvido falar. Louis Pasteur, gente, ele não foi somente nessa pessoa aí, né, que trouxe pra gente essa ideia da biogênese, né, esse experimento do pescoço de cisne. Ele também, né, foi um grande físico, né, um grande químico, um grande estudioso aí da sua época e trouxe, né, também um processo que a gente conhece como pasteurização. Que é o quê? A gente entender que quando você eleva a temperatura, né, ali acima de 60 graus Celsius, a gente consegue ter a morte da maior parte dos micro-organismos existentes. É assim, inclusive, que a gente conserva hoje as bebidas, né, até chegar ali na sua casa. Então, o leite, né, que é produzido bem longe, mas depois chega lá na sua casa para você beber, ele tem que ser conservado, ele tem que passar por um processo de pasteurização, que é elevar a temperatura, matar todos esses micro-organismos, refrigerar e depois, né, chegar até você, certo? Então, aqui a gente pontuou, tá, essas duas teorias que são muito relevantes e muito importantes para a gente. É válido também ressaltar que depois chegaram, né, mais ali indivíduos corroborando, né, afirmando, reafirmando que de fato o que a gente utiliza hoje para explicar a origem da vida é a biogênese, tá certo? Então, vamos ali para as nossas questões, tá? Vou analisar aqui com vocês duas questões muito bem elaboradas, tá? Pra gente ali conseguir de fato, né, trazer ali as explicações necessárias. Então vamos, né, ler aqui comigo. Para Aristóteles, o conceito de vida estava relacionado às potencialidades da alma, de forma hierárquica, relacionadas às capacidades de nutrição, crescimento e desenvolvimento, percepção sensorial, dor, movimento e pensamento. Tal conceito possivelmente não se aplica a todos os seres vivos, considerando experimentos que foram realizados para demonstrar os princípios de origem da vida, analise a figura abaixo. Então, observa aí essa figura, né? Foi bem o que eu coloquei para vocês, né, ali no quadro. Aí a gente tem o experimento, né, de Louis Pasteur. Aí a gente tem esse experimento, né, do pescoço de cisne, que mostra, né, demonstra pra gente todo aquele processo que eu expliquei para vocês. Então, a gente tem o caldo nutritivo, o contato com o oxigênio, a fervura, né, desse caldo para matar todos esses organismos. E 6 meses depois, né, ele fez a quebra dessa vidraria para comprovar, né, que só ia crescer ali bactéria e fungo se de fato houvesse um contato de outros micro-organismos com esse caldo, tá certo? Bora então analisar as nossas afirmativas. É correto afirmar que a ausência de organismos no frasco após 6 meses, né? Letra A.
confirma que os seres procariontes surgiram por geração espontânea. Então, eu já convido você a anotar aí, tá? Geração espontânea é o mesmo que a biogênese, tá? É dizer para vocês que a vida surge espontaneamente, do nada, né? Sem nenhuma explicação biológica para isso. Vocês acham que esse experimento, ele serviu para comprovar a geração espontânea? A gente sabe que não, tá? Raíssa, eu vi um termo aí também que são seres procariontes. O que é isso? Gente, um ser procarionte seria, por exemplo, uma bactéria, tá bom? Letra B. Demonstra que o ar atmosférico é vital para o surgimento de organismos eucariontes. E aí, o que a gente pode analisar? Gente, o ar, ele estava em contato ali, né, com o frasco, não tinha nenhuma vedação, certo? E outra, se a gente fala do surgimento de bactérias ali, a gente tem que ter muito cuidado com essa classificação de procariontes e eucariontes, tá bom? Letra C, refuta a hipótese da biogênese, uma vez que a presença de organismos no frasco independe da prévia existência de células vivas. Gente, essa questão, na verdade, ela traz o contrário de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Não refuta a biogênese, confirma, né, biogênese. E ele fala aí que independe, uma vida independe da outra e, na verdade, né, é o contrário, uma vida depende de outra ali pré-existente. Letra D. Refuta a hipótese da abiogênese, uma vez que a presença de nutrientes ou ar atmosférico não é suficiente para a produção de células vivas. E aí, o que você achou, né, dessa alternativa? Vamos eliminar a letra E, né, e aí a gente já fica mais tranquilo para explicar essa letra D. Letra E. Confirma a hipótese da biogênese, uma vez que o surgimento de seres eucariontes depende da prévia existência de procariontes no frasco. Ele fala, né, basicamente aí como se um organismo desse origem, né, um organismo procarionte fosse dar origem a um organismo eucarionte, e não é essa sequência biológica, né, que a gente conhece. Vamos voltar lá na letra D. Refuta de fato, né, a biogênese, dizendo pra gente que não basta você ter nutrientes e ar para gerar vida. Você precisa de uma vida pré-existente, tá? Então, por isso, a gente vai marcar a letra D, certo? Vamos aí para mais uma, tá? Essa questão fala o seguinte: Louis Pasteur derrubou a teoria da abiogênese, comprovando que a vida não surgia espontaneamente. Para isso, ele realizou um experimento utilizando um frasco com gargalo em forma de pescoço de cisne que impedia. Então, bora lá. A funcionalidade desse gargalo entortado, né, ali, que foi manipulado, qual era a finalidade dele? O que ele impedia nesse processo? Letra A alteração do pH do líquido dentro do frasco, né? A gente sabe que um pH ali, ele pode ter uma variação desde um pH mais ácido até um pH mais básico. Você acha que entortar aí, né, essa vidraria vai impedir de mudar o pH dentro desse frasco? Letra B, a alteração da temperatura do líquido dentro do frasco, será? Se entortar esse vidro, vai impedir de mudar a temperatura lá dentro, né, desse frasco? Eu acho que essas duas primeiras a gente já pode, né, deixar aí pro lado, né, afastar elas, porque não nos dão, né, uma certeza, não tem ali de fato, né, um viés biológico. O contato do oxigênio presente no ar com o líquido dentro do frasco. Existe uma interrupção, gente, existe uma vedação? A gente viu que não. O oxigênio, ele conseguia entrar sim, tá bom? Então, o pescoço de cisne, né, essa curvatura, não impedia o contato do oxigênio. Lá na letra D, ele fala para vocês o seguinte: o contato do vapor d'água presente no ar com o líquido dentro do frasco, tá? Então, o vapor da água que está no ar não conseguiria, né, entrar ali no líquido que está dentro do frasco, ou o contato de micro-organismos presente no ar com o líquido dentro do frasco. Mais uma vez, vamos voltar, tá, naquela ideia que eu falei para vocês, que os micro-organismos, eles estão presentes no ar, certo? Então, a gente está aqui, ó, até respirando eles estão por aí presentes. Esses micro-organismos, eles entravam ali, né, pelo gargalo, mas eles ficavam presos, né, nessa curvatura.
Até mesmo porque esse caldo nutritivo, ele tinha passado, né, por um processo de fervura e tudo mais. Então, o que de fato, né, era impedido em todo esse processo não era alteração do pH, não era alteração de temperatura, não era o contato com o oxigênio e nem contato com o vapor d'água. A intencionalidade dessa curvatura era impedir o contato dos micro-organismos com o caldo nutritivo que estava ali dentro, certo? Por isso, nessa a gente vai marcar a letra E, tá bom? Então, né, a gente finaliza aqui essa nossa aula de origem da vida. Eu tenho certeza, né, aí que a gente tirou muitas dúvidas. Essas duas teorias, gente, elas são muito relevantes para a gente. Esses dois experimentos, né, na verdade, de Redd e de Pasteur, eles vêm aí para trazer, de fato, a teoria da biogênese como algo real, né, para a gente, como ali um padrão na biologia aceitável, né, para a gente seguir. É óbvio que existem outras pessoas que fizeram mais experimentos. Existe ali Stanley, né, Miller, existe a teoria da endossimbiose, existem ali também a panspermia, né? E várias outras, mas essas duas aí são de fato mais importantes para vocês, tá? Não se esqueçam de acessar o plano de estudo, tá certo? Para mais informações. E eu te aguardo aqui em algum outro momento, com alguma outra aula, para a gente trazer muito conhecimento de biologia aqui para você, tá? Então, tchau, tchau!